Pai, hoje quero lhe agradecer por este lindo amanhecer, o milagre da vida ao respirar, ouvir e lhe glorificar. Sua bondade e misericórdia não tem fim. É tão lindo assim. Tu és lindo, sim, El Shaddai. Obrigado pela provisão do suprimento do dia, os livramentos e milagres que me acompanham neste caminhar. Em cada dia, que gratidão saber que o Senhor está comigo em cada pisar, em cada pensar. Tu és misericordioso, sim, Pai. Contempla a sua beleza através da sua criação. Eu tenho a certeza que as suas obras são belas e assertivas. É por isso que entrego o meu dia, a minha vida inteira a ti. Tu és lindo, sim, El Shaddai. Obrigado pelo milagre da vida. Sua bondade nos convida a orar e agradecer por esse lindo dia. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, hoje o nosso tema é falar sobre a mentira, sobre uma coisa que não agrada o coração de Deus. A mentira não é para nós, os justos. Os justos fazem a vontade de Deus, alega o coração de Deus. E a mentira não alega o coração de Deus, porque Deus não aprova. Não, Deus não aprova de jeito nenhum uma mentira. Às vezes tem pessoas que falam assim, vou contar uma mentira, mas é pequenininha, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, irmãos. Uma mentira pequenininha se torna uma mentira enorme para Deus, né? Então, eu estava aqui folheando a palavra de Deus, que é a verdade, e estava procurando perdão, irmãos. Eu estava procurando uma palavra para deixar para vocês. Então, Deus
colocou aqui para mim, na minha frente, aqui para falar com vocês sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Por que que Deus colocou essa palavra? Porque aqui nessa palavra fala o que acontece com os justos e o que acontece com os ímpios. E quem mente está no papel de ímpio, está como ímpio, né? Porque Deus chama as pessoas que mentem de ímpio, porque Ele não aprova as coisas erradas. Nós devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos amar a Deus e fazer tudo o que Ele gosta, para nós conseguirmos a nossa salvação, né? Deus está com a nossa salvação, irmãos. Por que não andarmos direito com Deus, né? Deus é nosso Pai, Ele faz tudo por nós. Ele nos deu essa palavra, me deu essa palavra agora para compartilhar com vocês e para vocês meditar nessa palavra e ver como é bom fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, essa palavra que Ele me deu está nos Salmos 1, do capítulo 1 ao 6, que nos diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigado por Senhor dar essa palavra, Pai, porque assim nós podemos conhecer o que acontece, Pai, com quem faz a sua vontade, meu Deus. Oh, Pai, e aqui estão os ímpios também, Pai, porque sabemos, Pai, o que vai acontecer com os ímpios, meu Deus. Porque o Senhor fala aqui no final, meu Deus, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, aí está bem claro, né? Primeiro, porque mentira não é de Deus. Não, de jeito nenhum. E depois, irmãos, porque nessa palavra aqui está bem claro que devemos fazer a vontade do nosso Pai Celestial, né? Devemos andar no caminho correto, que é Deus. E para andarmos nesse caminho é não fazermos coisas erradas, coisas que Deus não aprova. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, obrigado por tudo que Tu és em nossas vidas, meu Deus. Porque, Pai, que o Senhor mandou esta palavra, meu Deus, é para, meu Deus, um aviso aos irmãos que estão ouvindo esse áudio, Pai. É um aviso, Senhor, do que acontece com os justos, como é bom ser justo, meu Pai. E também, meu Deus, o Senhor diz aqui o que acontece com os ímpios. Ó Deus, abençoe esses irmãos, ó Pai, que estão ouvindo o áudio agora, Senhor, para que eles possam meditar nessa palavra, meu Deus, e ver quanto é maravilhoso, ó Pai, fazer a vontade do Senhor, meu Deus. Abençoe, Senhor, a todos eles, ó Deus. Abençoe as famílias, Pai, os lares, Pai, os empregos, meu Deus, aqueles que não têm emprego, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, meu Deus, abrir as portas, meu Deus. Meu Deus, se houver enfermidade, Senhor, que o Senhor possa, em nome de seu Filho Jesus amado, Pai, o Senhor possa, meu Deus, dar a cura, meu Deus. Abençoe a cada um deles, Pai, que eles possam entender, Pai, que devemos fazer, meu Deus, tudo o que o Senhor gosta, Pai, tudo que o Senhor aprova, meu Deus. Ó Deus, agradecemos tanto, Senhor, por tudo, Pai, tudo, meu Deus. Pai querido, abençoe também, meu Deus, a marca do projeto, marca do projeto, meu Deus. Ó Deus, me perdoe, Pai, mas falei errado, mas é a marca da promessa. Ó, fugiu da minha mente, me perdoe, meu Deus. Assim, meu Deus, agradeço a Ti, Senhor,
por todos esses irmãos, ó Pai, que estão ouvindo esse áudio, meu Deus. Agradeço, Senhor, por cada vida, meu Deus. Agradeço a Ti, Senhor, pela presença do Senhor agora, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, vou falar Tiago 4:7. Sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos nos sujeitar a Deus e andar em conformidade com a sua palavra, vivendo o Evangelho com obediência, santidade e novidade de vida. Através da oração, jejum, alimento sólido e fruto do Espírito, poderemos resistir, opor-se, fazer frente, defender-se e enfrentar os dardos inflamados do diabo. Quando nos sujeitamos a Deus, somos revestidos de poder, unção e autoridade, e então resistimos ao diabo, ladrão, pai da mentira, acusador e príncipe das trevas, e ele, sem ter como nos vencer, é obrigado a fugir. Aleluia. Deus, eu resisto toda a obra do diabo em nome de Jesus. Declaro que minha vida é santa, separada e entregue ao Senhor. Meu desejo é que se cumpra a sua vontade e seu propósito em minha vida. Cancelo toda a armadilha do inimigo em nome de Jesus. Declaro visão espiritual aberta para que eu seja vigilante e não me deixe levar pela artimanha do diabo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, eu gostaria de deixar a meditação dos irmãos, a passagem que fica em Gênesis 3, que fala da serpente que mentiu para Eva em relação ao fruto da árvore que era proibida. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele com ela comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas besta e mais de todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão. Com dor terás filhos, e o teu desejo serás para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que
que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela e os outros dias da tua vida. Aqui a gente vê, né? Porque a causa da mentira, o que acontece? Por causa da mentira, o homem foi separado de Deus, do pecado, né? Que mentir é pecado. E o homem foi separado de Deus e foi expulso do jardim do Éden. Deus fala a verdade e nunca mente. A mentira desagrada a Deus. Por isso não devemos mentir para outras pessoas, nem para Deus. Apenas a verdade liberta. Mentir causa muitos problemas. Uma mentira pode destruir a reputação de uma pessoa inocente, separar bons amigos ou levar pessoas a tomar decisões desastrosas. O mentiroso perde a confiança das pessoas e receberá castigo. Quem mente deve pedir perdão e passar a falar a verdade. Eu vou deixar alguns versículos aqui para a meditação de vocês. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20:16. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses 3:9-10. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2:14. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que atrapalha planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6:16-19. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A paz, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Hoje o tema desse clamorzão é a mentira. Então trago para os irmãos aí o versículo onde se encontra em João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, meus irmãos, nesse versículo nos informa que o grande inimigo do nosso Deus é o pai da mentira, que é quem? O diabo. E Deus, ele abomina a mentira. Ele não suporta a presença de mentirosos. E sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Também sabemos que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento da verdade. Então, irmãos, o povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e pela verdade. Então, irmãos, devemos fugir da mentira e não compactar com os mentirosos. Porque se nós estivermos fazendo isso, se você estiver mentindo, omitindo a verdade, mais pequena que seja, você está sendo mentiroso. E quem é o pai da mentira é o diabo. Nós não devemos servir a ele, servir ao nosso Deus. O nosso Deus, ele abomina a mentira. E quem veio para a terra, Jesus, ele veio como verdade. Então nós devemos seguir a Jesus e não ao diabo. Amém, irmãos? Então, por mais pequena que seja a mentira, por mais pequena que seja a omissão, não faça isso. E por mais que seja dura a verdade, sempre fale a verdade. Mesmo que você queira omitir ou esconder alguma coisa que você fez de errado, você vai ter que sofrer as consequências, porque quem errou foi você. Então não minta e não omita para não estar servindo ao diabo, amém? Que Deus abençoe a todos e que os irmãos possam meditar mais nessa palavra e entender que nós devemos servir sempre a Deus e falar sempre a verdade, amém? Deus abençoe, uma boa noite a todos.
Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Leitura em Jeremias 14:14. E disse-me, ó Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Ou seja, a palavra diz dos falsos profetas, das visões falsas, ou seja, da mentira. Pai amado, bendito, no poder do seu nome, eu quebro agora, Deus, os efeitos de hábitos compulsivos. Clamo o sangue de Jesus a purificar, Senhor, e libertar todas as áreas de dependência dos vícios. Dependência de jogar, dependência de comprar, dependência de fofocar, de mentir, de beber, de drogar-se, de criticar, de julgar, dependência de trair o próximo e a dependência de mentir. Está repreendido, Pai. Eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoai e libertai, Senhor, a nossa família de todo o hábito compulsivo da mentira, com a graça e misericórdia de Ti, Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Seu Filho, em nome do Seu amado Filho, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Deus, toda mentira, Pai, todo hábito compulsivo, Deus, toda dependência ruim, Pai, que caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus. E que possamos, Deus, falar somente a verdade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Amém. Salmos 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para que faça saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás os seus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre. Amém, graças a Deus.
Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nesta noite eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Amém? Aqui eu entendo que assim, Deus quer que a gente seja verdadeiro, né? Quer que a gente seja honestos e sinceros. E Ele se deleita na nossa sinceridade. E abomina os que mentem, né? Então a gente tem que estar sempre sendo sincero, não só com o nosso próximo, mas também no momento que a gente vai falar com Deus, né? Porque Deus ele já nos conhece, Ele já sabe o nosso íntimo, Ele conhece o nosso íntimo. Então a gente tem que ser sincero com Deus também. Às vezes a gente pode até enganar o homem, mas a Deus a gente não consegue enganar, né? Então a gente tem que sempre falar, sempre estar sendo sincero, né? De coração, ser de coração sincero. E ainda que pareça que determinada situação você vai contar uma mentirinha, mas isso é uma coisa que vai aprisionando, né? Isso aprisiona. Então, por isso que a gente tem que estar sempre sendo sincero pra gente poder andar de cabeça erguida e não ter problemas. E Deus, Ele gosta da sinceridade, né? Às vezes também tem gente que usa de eu sou sincero, eu falo tudo na cara, que não sei o que. A gente tem que ter bom senso também, né? Que ser sincero não é ser grosseiro. Não é sair falando tudo que der na telha, não. Isso não é a sinceridade. Isso é ser grosseiro mesmo. Tem gente que se aproveita disso. Então a gente tem que ser sincero com o próximo. Tem que ter o bom senso, né? Respeitar. E principalmente com Deus, assim, a gente tem que estar sempre de coração limpo, sempre de coração sincero, porque Deus ama a verdade, a sinceridade. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado e querido, eu entro em Tua presença, Senhor, e eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu sei que até aqui o meu sustento tem vindo de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem me sustentado, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo. Eu Te peço, Senhor, neste clamor pela vida do Teu povo, Senhor. Eu Te peço que o Senhor venha sondar os corações neste momento, ó Deus. E que o Senhor vai de encontro, Pai, com aqueles que estão necessitados, Senhor, do Teu conforto, do Teu amor, Senhor. O Senhor vai de encontro neste momento, Senhor, e toque de maneira especial essa pessoa, Pai, que está disposto a Te obedecer, que está disposto a Te buscar em espírito e em verdade, Senhor, que está disposto a ser uma nova criatura, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, meu Deus, que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor sonda os verdadeiros adoradores. Eu sei que o Senhor, os Seus olhos procuram, meu Pai, os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a se entregar de verdade, de coração aberto, de coração limpo, de coração sincero, aqueles que estão dispostos a ter uma nova vida junto a Ti, Senhor. Que o Senhor toque neste momento, que o Senhor mostre o Teu infinito amor na vida dessas pessoas, Pai, e que o Senhor venha transformar a cada um. Assim eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu Te peço também, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida e a família do irmão Márcio, que o Senhor venha fortalecer ele para que ele continue tocando esta obra que é Tua, que é do Senhor. Que o Senhor abençoe o projeto A Marca da Promessa, Senhor,
e que o Senhor levante pessoas dispostas a ajudar este projeto, pois a tua obra não pode parar, meu Pai. Assim, desde já eu já te agradeço, meu Deus, porque eu sei que a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Recomeçar não é apenas tentar de novo, é entender que antes de construir o novo, o Senhor precisa varrer o que restou do antigo. Talvez você tenha passado noites sem dormir, ouvindo o barulho do julgamento e o eco das suas próprias feridas. Mas ouça bem, o julgamento do mundo é barulho, mas a voz de Deus é alívio. Neste exato momento, Ele está entrando na sua vida, não para te condenar, mas para restaurar a sua estrada. O seu recomeço não depende do que dizem sobre você, mas do que Jesus já fez por você. Recomece. Meu nome é Karine Soares, eu sou de Goiânia. Quero deixar um versículo que está em Isaías 41:10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Essa palavra nos diz para não temer, que devemos apresentar nossas causas nas mãos de Deus, devemos orar, entregar nas mãos de Deus e confiar que o melhor Deus fará por nós. As coisas acontecem não no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então devemos confiar, ter fé, que na hora certa as coisas em nossas vidas acontecerão. Amém. Graças a Deus. Meu nome é Sueli Correia, falo do Espírito Santo, e a palavra nos diz assim: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Essa palavra nos ensina a ter esperança em Deus. Por que termos esperança em outras coisas deste mundo? Se só Deus nos livra, só Deus nos dá tudo, só Deus é que cuida de nós. Devemos ter esperança somente em Deus, esperança e principalmente fé. Tendo fé e esperança, Deus faz tudo por nós, Deus tem tudo para nos dar. Então, vamos ter esperança e fé no nosso Deus. Amém? A paz, irmãos. Quem fala é o irmão Felipe Corvo, de Osasco, São Paulo. E a mensagem que eu queria deixar é: levo meus olhos para os montes e de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmão, se você tem um Deus
que fez os céus e a terra, e tudo que há nela, o seu socorro vem dele, pode confiar no tempo que temer. É um Deus poderoso, Deus impossível. O seu socorro vem dele, então nós temos que clamar e buscar o Senhor, e não temer, porque nenhuma cilada do inimigo irá prevalecer contra aqueles que oram e buscam o Senhor, porque o nosso socorro vem dele. Amém? E Deus tem usado muita obra, usado muito o projeto A Marca da Promessa, o irmão, para falar comigo, eu creio que com os irmãos. Então é uma obra realmente de Deus, e que nós possamos orar aí para que cada vez mais o projeto consiga chegar aos lugares onde nós não podemos chegar fisicamente, amém? Que Deus possa, através do projeto, chegar nessas pessoas onde precisam, amém? Um abençoado final de semana aí a todos, um forte abraço. A paz do Senhor, meu nome é Fabiola, eu sou de São Paulo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nessa palavra, eu vejo que eu posso passar por qualquer situação. E a certeza que eu tenho no meu coração é que Deus não vai me deixar faltar nada. Ele sempre vai suprir as minhas necessidades. Amém? Eu me chamo Carla, moro em Colniza, no Mato Grosso. E a palavra que diz na Bíblia é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra me fortalece, devolve a paz em as minhas tempestades, é fonte de vida para mim. Eu creio muito nessa mensagem, nessa palavra. Crer no Senhor, entrega a Ele o seu caminho e Ele mais o fará. Olá, boa noite. Meu nome é André Luz Lourdes e moro no Rio Grande do Norte. A palavra que eu tenho hoje está no livro de Salmos 125, que fala sobre a fé inabalável. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A paz, irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Maíra, sou da Paraíba, e a palavra que eu deixo aqui é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, se a gente crê que o Senhor é nosso pastor, que o Senhor é nosso Deus, o nosso único e suficiente Salvador, a palavra já está dizendo: nada nos faltará. Creia, irmãos, vamos crer em Deus, vamos crer na salvação, vamos crer que Ele é nosso único e suficiente, porque ali nada nos faltará, porque Ele estará nos abençoando, nos derramando bênçãos. Vamos, irmãos, é hora de crer, é hora de seguir a palavra, de escutar a palavra e guardar. Guardem, irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Boa noite. Meu nome é Josiane, eu sou de Vitória, Espírito Santo, e eu quero dizer para vocês nessa noite que eu creio no Deus das impossibilidades. Está lá escrito em Lucas. Não me lembro o versículo agora, mas toda a Bíblia a gente pode ver que Deus é Deus, né? Que Ele fez maravilhas, é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. E por que eu escolhi essa mensagem, né? Que Deus é o Deus das impossibilidades. Porque estou vivendo um momento, mas isso que estou vivendo não tira a minha fé, não tem tirado a minha fé. Eu creio no Deus das impossibilidades, sim, no Deus do impossível, no Deus que vai fazer o sobrenatural na minha vida e na vida de cada um deste grupo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, meu nome é Ivanilde dos Santos Borges, eu moro em Belém do Pará. Eu gosto muito de orar
quando eu acordo, eu dobro os meus joelhos e oro, não só para mim nem para minha família, mas para todos os meus conhecidos e para o nosso Brasil. Eu sei que Deus nunca abandona aquele que tem a marca da promessa. Como Deus disse, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparei. Eu creio nessas palavras e sei que Deus jamais vai abandonar e deixar um filho seu, mesmo que a gente passe pelo deserto, que a gente passe pelo vale, porque isso são provação. Mesmo assim devemos orar e agradecer a Deus. Agradecer muito mais quando nós passamos pelos momentos difíceis, porque é no momento difícil que Deus está conosco, é no momento difícil que Deus nos diz o quanto nos ama, é no momento difícil que nós nos sentimos fortes, estando fracos, porque nós temos, como filho de Deus, nós temos que crer nisso, que Deus jamais deixará e desamparará um filho seu. Eu creio na promessa de Deus e por ele eu vou agradecer sempre. Até o que parece mal para mim, eu sei que lá na frente é um bem. Aleluia, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que vive entre nós, que reina. Amém. Oh, glória, aleluia. Deus quer salvar a tua vida, se entregue a Deus. Se entregue a Deus enquanto há tempo. Não pense, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o inimigo não brinca. Não brinque de ser crente, porque o inimigo não brinca. Amém? Vamos correr para o colo do Pai. O Pai te espera, abra sua boca e diga: Senhor, eu te aceito como meu único Salvador. Vamos acabar com os planos do inimigo, vamos derrotar Satanás, que ele venha a ser derrotado, porque em nome de Jesus, por sangue de Jesus de Amaná, ele é um perdedor, ele já perdeu, eu creio. Glória a Deus, aleluia, meu Pai amado. Boa noite, eu sou Ana Sheila de Farias, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, e o que eu tenho a dizer é que o Salmo 91 diz tudo, que 10.000 cairão à tua direita, mas tu ficarás firme e forte. E se ficará firme e forte, é porque nós temos Deus no coração. Amém. Bom, meu nome é Cara, eu sou do Rio de Janeiro, e o versículo que eu gosto muito é esse: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 31.